Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Estou aqui entrevistando o Zeca Brito do filme Hamlet. 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 Entrevistando sobre o filme Hamlet, que está disponível na Mostra de Cinema de São Paulo, que está acontecendo desde o dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Qual a sensação de finalmente o filme estar sendo visto pelo público? Olha, é uma alegria muito grande, uma espera. Foram muitos anos esperando para encontrar um momento de poder entregar esse filme. Ele é um filme que olha para o momento histórico da história do país, só que de uma maneira a reinterpretar esse período histórico. Então eu precisava passar o tempo para poder ter a liberdade, o distanciamento necessário para poder fazer essa interpretação. Então é um filme que foi muito aguardado por mim, que estava fazendo ele, mas ao mesmo tempo eu não sentia o clima para ele nascer. E eu tenho uma relação de afeto com a mostra. Tive a alegria de estrear aqui alguns filmes. Então, no início do ano, eu pensei assim, acho que o Brasil agora, nesse momento, nesse ano histórico, que é o ano de 2022 que a gente está vivendo, onde a questão da cidadania vai estar em prática, em discussão novamente por conta das eleições, era necessário se lançar esse filme. Me parecia que era necessário, porque é um filme que discute a nossa postura frente ao abismo, que discute onde a gente está quando as coisas desmoronam. Então, me parecia necessário fazer essa provocação agora, nesse momento histórico, e ao mesmo tempo já estava distante o suficiente do ponto de partida para poder transformar isso em poesia, transformar a dor em poesia. Então, é uma felicidade muito grande, porque houve uma gestação dolorosa para que a felicidade hoje fosse ser possível. Mas é uma felicidade melancólica também, não é uma felicidade plena, é uma felicidade, digamos, é a felicidade da esperança, não é a felicidade do gozo, é a felicidade do desejo. Interessante, já que você falou sobre esse assunto do tempo que o filme demorou para ser lançado, eu tinha um ponto que seria positivo, até mesmo negativo. As ocupações aconteceram em 2016, 7 anos atrás. Por que essa demora? Seria por questões de financiamento, todos os problemas de se fazer filme no Brasil, que seria o lado negativo, a demora do filme ser lançado, desde quando começou as filmagens. Por outro lado, tem a questão interessante de que estamos há 2 anos na pandemia. Durante a pandemia, o início da pandemia, a educação, escolas públicas, ficou uma situação horrível, e que durante todo o filme eu fiquei pensando sobre essa questão da educação durante a pandemia, dos jovens, e até mesmo eu queria te perguntar se você chegou até mesmo a questionar como seriam esses personagens passando por toda essa pandemia, tendo que ficar em casa, com a educação precária. Tudo isso, acho que a pandemia fez com que a educação fosse paralisada, e aí fica evidente que com isso há uma descontinuidade na luta também. Sim. Porque a memória se perde, inclusive a memória da luta sindical, da luta estudantil. Há um isolamento, e quando há o isolamento não é possível a organização, porque a organização se dá em coletividade. Então, eu acho que, sem dúvida, não só isso tudo, esse sucateamento da educação e esse abandono da educação e essa situação do período histórico que faz com que a educação seja prejudicada, mas também o fazer artístico. Porque nesses últimos 2 anos e nos últimos 4 anos, a gente viu a cultura e a produção artística como um inimigo do Estado. O Estado se colocou como inimigo, aliás, da produção artística. O Estado se colocou como inimigo da produção artística. Então, também se tornou impossível fazer cinema da maneira como se fazia antes. O cinema que passa pelo Estado, que é financiado pelo Estado, tem 1000 olhos que vigiam agora. Então a liberdade prevista na Constituição, ela é relativa hoje em dia. Então esse filme, ele faz todo sentido também por isso, porque ele foi feito sem financiamento público, ele foi feito sem recurso. E ele... Por quê? Porque hoje existe uma contradição entre a liberdade de criação e o fomento público. Ou seja, aí isso faz a gente pensar, será que a gente vive uma democracia plena quando não há liberdade plena, né?
Eu não conto isso com felicidade, o fato de eu, não ter de eu ter feito o filme sem dinheiro. Foi dificílimo fazer o filme sem dinheiro. Mas foi necessário. E acho que talvez seja um pouco o recado do filme, assim. Quando não houver nada, a gente vai mudar de profissão, vai fazer outras coisas? Será que ainda faz sentido seguir nessa profissão? Será que faz sentido fazer arte nesse país? Né? Que é um pouco o que ali permeia a dúvida do nosso protagonista. Será que tem um porquê eu estar lutando por tudo isso? Será que vai ter algum resultado? Será que algum dia eu vou ver a coisa melhorar? Ou será que eu vou ficar sempre aqui lutando, numa luta que é circular, né? Dentro do caos, que o caos sim está instituído, o caos sim é permanente. E então ele, nesse sentido, ele é um filme que ele encontrou o seu tempo. Ele não teria, se ele tivesse acontecido antes, ele talvez não tivesse o sentido que ele tem. E talvez a montagem, as decisões estéticas que eu tomei nessa reta final de finalização, depois de 7 anos, teriam sido outras. Ele não é um filme cronológico, a gente filmou em 16 dias, mas esses 16 dias estão embaralhados na montagem. Eles não seguem uma narrativa primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Cria-se um arco que é dramático, que tem mais a ver com questões internas do personagem do que a observação que ele se propõe. Mas, assim, uma outra coisa, eu comecei a fazer esse filme sem saber que estava fazendo um filme. Eu não fui lá fazer um filme. Eu fui lá me colocar à disposição daqueles estudantes que estavam fazendo uma coisa muito bonita e que, ao mesmo tempo, estavam ali correndo perigo. Perigo da brigada, perigo que o Estado agredisse eles, perigo que os próprios estudantes contrários, os pais, os professores, eles estavam correndo perigo. Então eu, como cidadão, podia fazer o quê? O que eu tinha? Eu tinha uma câmera. Aí eu chamei outras pessoas que também tinham uma câmera, fotógrafos, uma colega minha que tinha um microfone, e aí uma relação direta. Todos que estavam ali tinham na mão ou um microfone ou uma câmera. E eles estavam lá como soldados ali para defender aqueles meninos. Era uma ideia utópica que a gente tinha. E aí é aquilo que a gente foi exercer, a nossa cidadania. E aí vem a arte, que a arte diz isso. Bom, a gente está aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer arte. É a necessidade da arte. E aí a gente se pergunta, qual é o sentido da arte? Será que a arte tem sentido se não for para mudar a sociedade? Se não for para tentar melhorar o mundo, né? Ou ser instrumento de uma reflexão para que o mundo encontre um caminho um pouco mais justo, menos desigual, menos opressor, como a gente estava vendo? Então ele é resultado disso tudo, né? Interessante. Interessante também que você tem bagunçado as minhas perguntas, porque você falou um ponto também interessante que eu ia perguntar, mas lá pro final também. Os documentários eles são filmados enquanto tudo está acontecendo. E eu queria tentar entender, né, como começar tudo isso. Seria conforme o assunto, a causa, ou há um pedido? Você poderia gravar esse filme? Como que você sai da sua casa para poder acompanhar e gravar porque afinal de contas o seu documentário acompanha durante 16 dias, mas acompanha todos esses jovens. Então queria tentar entender um pouco de como que é esse start para explorar essa história. Perfeito. É importante também deixar, né, refletir sobre que linguagem se usa, e assim, quando a gente vai fazer um filme, geralmente se elabora muito, né? Eu vou por esse caminho, vai ser um filme de entrevistas, ou vai ser um filme de observação. No caso, nesse filme não teve essa reflexão prévia. Ele é um filme de ação, de gesto, sim, né? A realidade estava acontecendo, o documento estava lá passando na vida real, a história estava acontecendo, e houve essa necessidade de documentar essa história, né? O que acontece nesse filme, de virada na minha cabeça ali, fazendo, são três coisas. Assim. A primeira meu impulso foi observar e registrar aquilo que estava acontecendo. Depois eu tive um segundo impulso, que foi um impulso de interferir artisticamente, de colocar um elemento dramatúrgico ali, que é trazer o Shakespeare, trazer algumas reflexões presentes na peça Hamlet, no personagem Hamlet. E essas reflexões giram em torno da ação, do ser ou não ser, do agir. Mas, assim, uma ideia de tentar sintetizar isso, de discutir isso com os estudantes. Então, assim, eu começo observando, né? Depois eu sinto a necessidade da arte, de, além de observar, propor algo. E aí tem um terceiro momento que é o seguinte: eu não posso simplesmente observar uma injustiça e ficar calado. E eu não posso simplesmente me valer
desse ambiente de revolução social para fazer arte. Eu preciso me posicionar. E aí entra um terceiro momento, que é onde aquilo que é um documentário de observação passa a ser um documentário de ação, onde a câmera enfrenta aquilo que ela observa. E o filme ele tem essas três linguagens. Então ele é híbrido, ele não é um documentário puro, ele é um documentário que hibridiza para a ficção, ao trazer... Porque ali a gente tem um ator... O Fred Ristori, que faz o Hamlet, ele estava lá vivendo a ocupação. Ele é um estudante secundarista, real, mas ele também é um ator. Eu também já fiz outros filmes com ele. E é um ator que eu tenho um grau de intimidade muito grande e que eu costumo trabalhar a improvisação. Em outros trabalhos a gente já fez isso. Então ali há uma provocação disso. Ele está todo o tempo com o microfone lapela, ninguém sabe que ele está com aquele microfone. Eu estou lá observando vários dias, então eu vou me tornando mais um elemento ali, até que as pessoas esquecem que eu existo, mas há um jogo entre eu e ele o tempo inteiro, de indicação, de provocação, de construção de cenas, de levar por um caminho que possa ser provocativo, que possa desconstruir algumas coisas. E aí há um terceiro momento onde eu sou colocado em xeque. Será que eu consigo só observar? Se eu estou vendo algo acontecer em que fará a diferença a minha câmera? E aí essa dúvida que é o barato desse filme, porque ele é um filme de uma câmera na mão e uma dúvida na cabeça. Uau, mas então durante o processo você já queria colocar então o Shakespeare atrás? No terceiro dia do processo. Quando eu cheguei lá eu não sabia. Mas aí no terceiro dia, no segundo, terceiro dia, eu me dei conta que... Porque a gente, quando chegou lá, a ideia é pretensiosa pra caramba. A gente acha que a gente vai chegar lá e vai levar alguma coisa. Então eu pensei assim, não, eu vou pra ocupação e eu vou levar vou fazer uns cursos, umas oficinas, vou levar uma troca de conhecimento, mas vou levar conhecimento para eles. E quando eu cheguei lá, eu me deparo com uma coisa absolutamente... que eu tinha muito mais a aprender do que a ensinar ali. Mas nesse impulso de levar alguma coisa, eu passei num sebo e comprei um monte de livro do Shakespeare. Achei, bom, vamos por que caminho? Eu vou muitos caminhos possíveis, mas vamos para a dramaturgia universal Shakespeare. Vamos levar o Shakespeare para os estudantes, vamos tentar pensar ali, fazer relações com o que está acontecendo hoje, o que a gente pode levar de ensinamento, de dúvida, de reflexão. E eu levei algumas obras, mas por que foi o Hamlet? Foi porque o Fredinho, o protagonista, escolheu. Eu falei, não, o Hamlet. Me interessa fazer o Hamlet. Mas ali, uma brincadeira. E aí eu busquei algumas pessoas que pudessem falar sobre o Hamlet. Então eu trouxe o Jean-Claude Bernardet, que é um teórico amigo nosso, que já tinha feito o Hamlet, do Cristiano Burlão, onde ele faz o fantasma do pai. Então, queria trazer por que foi feito, por que ele fez, como é que foi, que questões ele traz. E também o Jean-Claude é um teórico que estuda o cinema brasileiro e também pensa os movimentos sociais. E era importante, aquilo está acontecendo, né, um movimento social dos estudantes secundaristas. E então eu vou trazendo, durante a filmagem eu fui trazendo isso. Trouxe uma atriz que estava montando uma cena do Hamlet com a mãe na faculdade, era uma amiga minha, eu trouxe ela para ensinar dentro da escola. Isso aconteceu. Mas, digamos assim, eu fiquei 20 dias lá, no dia 6, 7, não fazia tanto sentido aquilo. Fazia mais sentido eu acompanhar aquilo que estava acontecendo e ficar uma inspiração. No protagonista, isso ficou até o final. Aí eu cheguei para ele e disse, não, esse filme é Hamlet. Isso que a gente está fazendo aqui é um Hamlet. Lá pelo dia 5, 6. Não é, a gente está fazendo um filme. Não estou aqui só com a câmera. Não estou aqui só documentando vocês. Estou fazendo um filme e é o Hamlet. Então, tu sabe disso. E me ajuda a encontrar agora isso. O Hamlet foi chamando o filme. E na montagem, quase tudo que tinha de texto, de dramaturgia, do Hamlet original, a gente foi tirando. E ficou uma ideia, uma motivação. Uma tentativa de interpretar algo, não de traduzir literalmente, mas de tentar sentir aquilo e fazer relações. Bem interessante. Então, basicamente, a questão da própria provocação seria
por trazer a tragédia de Hamlet, já seria mesmo o despertar para ajudar a contar mesmo essa história, para que os jovens mesmo pudessem levar junto com a causa. Porque também tem questões no Hamlet que dizem respeito à ruína de um reino, de um lugar, de um determinado território, né? A ruína moral, a ruína política, isso está permeado por várias questões. E uma questão de traição. No filme, eu quero falar da traição à democracia. Então, assim, é uma coisa que muito subjetiva. Eu vejo a Dilma no filme como o fantasma do pai do Hamlet na peça. Alguém que vem e diz: aconteceu uma injustiça e é preciso agir. Haja. Vingue-se. Haja. Seja. E então é uma digressão sobre a história, sobre como as coisas se repetem, e ao mesmo tempo tenta resgatar essa questão essencial, que me parece ser a questão do Hamlet, que a gente pode ver a história passar, a gente pode se acovardar frente à história, a gente pode se acomodar, se sentar em cima dos nossos privilégios, né? Porque ele era um príncipe. Mas a gente também pode romper com tudo isso. Quando há a necessidade, quando a gente percebe que há uma farsa, quando a gente percebe que há um golpe de Estado, quando a gente percebe que há um golpe midiático, que há um complô do capital perante alguma coisa, como a educação, no caso. Ali a gente estava vendo mil interesses sobre a necessidade de se sucatear a educação pública, né? Um olhar assim de que aquilo ali pode dar lucro se estiver na mão da iniciativa privada, e aí você vê assim movimentos, escola sem partido, movimentos que também se aproximam do fascismo, né, de um sintoma social de fascismo, de militarismo, de pensar que a escola é um espaço de forjar pessoas, onde a reflexão, onde a crítica não tem espaço, não tem lugar, onde a arte, a liberdade artística não tem lugar. Bem interessante. Minha última pergunta, que foge completamente, sobre o filme do Hamlet, mas já em torno mesmo de se fazer um filme, fazer documentário, ainda mais um documentário híbrido que mistura ficção e realidade. Tem alguma preocupação ao se criar essa história a ponto de unir a ficção ao ponto que, sem prejudicar a história, para que o público não fique com dúvida se aquilo de fato aconteceu, se aquilo é verdade ou não, a ponto da ficção atrapalhar a história real? Tem alguma preocupação ao montar o filme, ao criar essa história? É o meu primeiro híbrido. Sim. Primeira vez que eu faço esse exercício de experimentação, de se desprender de uma linguagem pré-definida ou de ir por um caminho. Sim. Mas isso foi se dando ao fazer. E eu acho que isso é o que faz o filme ser interessante, no caso desse filme. Sim. Porque a realidade, tal como ela já está aí. Claro que tem pessoas que não vivem a realidade, que se encerram, que não estão com os olhos abertos, que não leem os jornais, que não sabem das ameaças que a sociedade vive. Tem pessoas que não sabem disso, né? Mas a realidade, ela se apresenta para cada um de uma maneira. Ela não é... A realidade também é narrativa. A realidade que a gente lê no jornal, os fatos, não necessariamente são os... Se você tivesse visto aquilo, né, frente a frente, você teria, talvez, interpretasse de outra maneira. E eu acho que a poesia, quando a gente se livra um pouco da realidade, quando a gente se desprende da realidade, e a gente vai buscar algo que é mais subjetivo, que não é direto, que não é aquilo que está ali simplesmente, mas que provoca outras camadas, outras coisas, eu acho que aí a gente é possível, através da poesia, se falar de temas muito duros que a realidade, que frente à realidade a gente não consegue. Então, assim, no caso deste filme, foi importante ter a ficção para poder
olhar para aquela realidade sem tantos riscos, porque ela é perigosa. Se esse filme fosse um filme 100% documentário, ele estaria colocando todo mundo em risco, porque ele está comprando briga. Mas ele é um filme que se propõe a ser uma outra coisa, uma interpretação da realidade. Ele tem um elemento de ficção. Então, assim, não acho que existem fórmulas, acho que cada filme é um filme, mas neste caso, a poesia e a ficção me ajudou a olhar para uma realidade que era muito difícil de olhá-la sem a poesia. A livre realidade seria devastadora, seria sem nenhum otimismo, sem nenhuma esperança. A esperança está na poesia. Vamos para finalizar, fica à vontade. Eu não sei se eu te respondi, acho que eu dei uma enrolada nessa última aí. Não, na verdade, não, é interessante. É que o seu filme não tem tanto problema, afinal de contas a gente acompanhou. Assim, eu tinha acabado de sair, eu estava no curso técnico, então eu cheguei a acompanhar esse processo distante, mas a escola onde estudei, os alunos também, eles fizeram, só que não estava dentro, então eu acompanhei mais distante de olhar. Então, o seu filme não teve tanto problema, afinal de contas, esse fato a gente se lembra por ser recente, mas é mais pela questão mesmo de que recentemente muitos filmes têm vindo com essa proposta de trazer documentários híbridos, juntando mesmo a realidade e a ficção. E teve um específico que me deixou com dúvida até onde tem a mão do diretor. Se foi o próprio personagem, o próprio ator que decidiu cometer tal ato, ou se foi o próprio roteiro, a própria direção que deu essa dúvida mesmo, porque ultimamente muitos filmes têm vindo mesmo com essa proposta. Não sei se é porque eu sou novo na área de documentário, geralmente a gente só fica no lugar seguro, que são filmes de ficção, comédia, ação, terror, e a gente não dá muito visão para os documentários. E ultimamente a maioria dos filmes documentários tem vindo dessa forma e deu essa dúvida mesmo, mas o seu filme, como tem esse fato que a gente se lembra, 7 anos atrás, mas a gente lembra dessa ocupação, não teve tanto problema. Para mim foi respondido, não teve problema não. É mais uma dúvida mesmo sobre a área. Eu acho que essa coisa assim, a gente às vezes fica preso em determinada estética, né? E eu acho que é muito, muito bonito quando a gente consegue andar de um lugar para o outro. Sim. E o cinema esse filme é um filme de relação com a câmera também. Então, acho que é como resolver, como improvisar, né, na hora. E acho que é um filme sobre isso. E como propor uma escrita ficcional enquanto se faz. Que é a questão da ficção nesse filme, ela não tem roteiro, né? Não teve um roteiro prévio, teve um roteiro que foi escrito depois, né? A gente organizou, escaletou depois de filmar. Mas enquanto eu fazia, eu propunha algumas questões que é o roteiro, que é a dramaturgia, né? Mas uma dramaturgia direta, sem tempo entre intenção e gesto, agindo, sem tempo de voltar atrás. Que acho que muito da dramaturgia que a gente faz escrevendo antes é reescrevendo. Então é resultado de muita reflexão. Esse filme não é um resultado de muita reflexão, é um filme de resultado de ação. É ação sendo organizada, depois que a gente agiu, a gente parou para pensar. E que acaba sendo mais difícil de se fazer. Afinal de contas, você vai fazer uma ficção, você escreve, não ficou bom, vamos fazer outro, não ficou bom. Documentário, não, você gravou, depois você cria a história com o que você já tem. Dificilmente não dá para voltar no tempo para filmar outro ponto, colocar a câmera em uma outra posição. E nesse caso desse documentário, porque até tem documentários que são planejados. Eu vou fazer um documentário sobre determinado personagem que está vivo, que está lá naquela cidade, naquele lugar. Esse documentário não, esse documentário era a história dizendo, vem aqui, tô acontecendo, me chama História, vai ficar aí sentado, parado, vai ficar esperando, vai fazer um roteiro enquanto eu aconteço para recriar isso daqui a 10 anos, eu sou a História, você vai ficar me olhando com que cara, e vem pra cá, vem. Pegar a câmera aí. E é isso. E aí, se você for pensar assim, um filme de ficção, leva 5, 6, 7 anos, entre você escrever a primeira ideia, transformar aquilo no roteiro, viabilizar, né, juntar o dinheiro, filmar, editar, montar, leva 7 anos. Sim. Esse filme levou o mesmo tempo que qualquer filme leva. Acontece que ele é de trás para frente. Sim. Ele começa com a ação e depois vem o processo todo de fazer um filme.
depois que ele tinha filmado já. Que é bem interessante também, que é bem interessante. Que mostra que não existe fórmula para se fazer cinema. Exatamente. Que o que existe é a vontade artística que precisa, né, tá dentro do coração humano. Se existir essa vontade, a gente vai e descobre o jeito de fazer. Bom, acabou minhas perguntas, fica à vontade se quiser dar algum recado, chamar o pessoal para assistir o filme. Quero te agradecer por ter assistido. Acho que fico muito feliz que os críticos e que o público possam assistir. Tenho interesse, que nem tu, de reservar um dia da tua vida, da tua semana, 2 horas para assistir. Então, muito obrigado. E que o filme possa chegar nos cinemas aí e alimentar as almas e os corações humanos. Com som e fúria. Com certeza. Vai participar de alguma sessão da mostra? Tá hoje, ele estreia na mostra, na manhã, no dia 25. Não, você vai assistir, vai conversar com o público, vai ter uma sessão que você vai estar disponível. Isso. Caso eu vou estar no Shopping Frei Caneca, dia 25. Dia 25, amanhã. Amanhã, recebendo o público às 9 horas, na sala 1. Vai assistir junto com ele? Vai ter Vou debate, assistir junto, vai ter uma apresentação, o elenco vai estar lá, depois a gente vai conversar, vamos para uma festa depois, para a gente poder conversar muito sobre esse filme, trocar ideias, trocar o público, encontrar ele. É um filme que está esperando o seu público, vai nascer amanhã e eu espero todo mundo lá. Tranquilo, então. Bom, é isso, pessoal. Então, dia 25, no Frei Caneca, filme Hamlet com Deca Brito. Obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigadão. Tchau, tchau.